Shalom. Todo mundo bem? Aleluia. Como o Júnior falou, essa é uma noite realmente muito especial para a gente, onde a gente percebe espiritualmente uma transição espiritual. Como o Júnior disse, né, nós não somos judaizantes, mas a gente está atento ao que a Bíblia, as Escrituras, tem como movimentação de Deus. E a gente sabe que as festas bíblicas é uma agenda de Deus. E a gente sabe que ela tem um caráter profético de cumprimento. Algumas das festas se cumpriram como tabernáculos que Jesus veio, tabernaculou, encarnou e habitou entre nós, mas ela se cumpriu de forma parcial. E nós aguardamos esse tabernacular de forma plena, completa, que é Jesus voltar e habitar aqui nessa terra. Amém? Estamos juntos? Então a gente tem a Páscoa, que é o Cordeiro sendo imolado, a gente tem, né, a libertação do povo do Egito e a comemoração daquele sacrifício que foi feito ali como um símbolo da nossa salvação, da nossa redenção, que era o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das nossas portas, sobre as portas das nossas famílias, sobre as nossas casas, e o sangue do Cordeiro está sobre nós. Existe uma marca sobre você, querido, existe uma marca sobre mim, que é o selo de Deus, chamado sangue do Cordeiro. Você não vê porque isso é espiritual, mas tem seres espirituais que conseguem ver isso. E muitas das ações espirituais de demônios, das trevas, é impedido por causa dessa marca que está sobre vocês. Eles reconhecem o sangue de Jesus que está sobre a vida dos redimidos do Senhor. Amém? Então, nessa sexta-feira agora, né, de sexta para sábado, e terminando hoje, a gente chama de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. É a festa das trombetas, uma anunciação de um novo ano que começa. E a gente está olhando para isso de forma se debruçando, se humilhando e falando: Senhor, o que você quer falar conosco como igreja nesses dias? A gente sabe que a gente está muito desatento espiritualmente, mas existe um movimento do Teu Espírito, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor está mudando no curso dessa terra, quais são as transições que o Senhor está fazendo nesse mundo, que o Seu Espírito está operando. Existe uma operação poderosa do Espírito Santo, gente. Embora a percepção nossa, muitas vezes, nada está acontecendo, mas essa não é a realidade do Espírito, porque desde os dias do início da criação, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, sobre as trevas, e da mesma forma que ele se movia no início, ele continua se movendo até agora. Então eu queria fazer uma reflexão baseado nessa observação desse calendário. Fala com o seu vizinho, Shana Tová, meu irmão. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você. Dentro da comemoração bíblica, né, desse calendário, hoje se completa 5.784. Muitos irmãos estudiosos vão falar que esse é um marco desde o início da criação do homem, quando Deus criou o homem no sexto dia. E o Senhor disse que tudo que Ele havia feito era bom, mas quando Ele cria o ser humano, Ele fala que era muito bom. Esses dias eu estou fazendo várias reflexões, sabe, em relação ao poder do Evangelho. Que ao mesmo tempo que o Evangelho é uma desconstrução, ele também é uma construção. Da mesma forma que o Evangelho ele começa a desconstruir a nossa realidade pós-queda,
de corrupção. Todo ser humano está corrupto, toda a sua essência é o que nós chamamos de corrupção total após a queda. E existe uma mensagem contra essa realidade do pecado. Nós temos que abandonar a prática do pecado. A gente tem que abandonar uma vida para alcançar uma outra vida, e muitas das vezes a gente perde o senso de dignidade do ser humano. E eu não quero, por causa de uma mensagem que eu sei que eu tenho que falar, que nós temos que pregar: você não vale nada, mas Deus gosta de você. Eu não estou valendo nada, mas Deus gosta de mim. O Wesley Safadão estava certo quando ele falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. Os Salmos 8, no verso 4 a 5, que é um homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste e lhe deste domínio. Essa foi a beleza o qual Deus nos criou, nos colocando um pouco menor do que o próprio ser eterno, o Deus Todo-Poderoso. Algumas versões vai estar escrito menor do que os anjos, mas não é que os anjos. Elohim é a palavra certa. Deus. O fizeste um pouco menor do que Deus, e nos coroaste com glória. Existe uma glória de Deus que reflete em você, que traz um impacto nesse mundo. E Deus deu domínio ao ser humano, Deus deu domínio ao homem, para que ele pudesse governar sobre a ordem criada. E o plantou no jardim, colocou um jardim, e o colocou o homem dentro desse jardim, na terra, que a partir do jardim toda a terra fosse iluminada, toda a terra recebesse glória. E até aí nós estamos felizes, porque todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus desce e ele relaciona pessoalmente com o homem. E esse é o maior desejo da nossa vida, é nós nos relacionarmos com Deus face a face novamente. Nós estamos aqui num período da história de restauração, de redenção, mas o final dessa história é o próprio Pai, o próprio Deus morando nessa terra, e nós juntos com Ele, amém? Essa é a esperança que nós temos, e é nisso que nós nos agarramos. Embora muitas dificuldades que nós passamos, muitas adversidades que nós temos nesse mundo, muitas aflições que nós temos nesse mundo, porém a nossa expectativa, porém os nossos olhos estão fixos no Rei Todo-Poderoso, o qual vai descer dos céus e vai habitar aqui. Estão comigo? Então o Evangelho ele tem esse poder, ele tem um poder para nos quebrar e nos mostrar que nós estamos ruins mesmo, que é um bando de gente ruim, mas também ele nos mostra que existe uma glória para esse monte de gente ruim, porque Deus não nos criou ruins, Deus nos criou para sermos bons, porque tudo que Ele fez, Ele viu que era bom, e quando Ele faz o ser humano, Ele vê que é muito bom. A gente tem uma mensagem aí hoje do empoderamento, né, uma mensagem mais voltada, uma mensagem empresarial que entrou dentro do nosso meio, está nos púlpitos, mas é uma linguagem maneira para a empresa, para motivar, para poder fazer, né, crescer a equipe, e vamos lá, você pode, você dá o seu potencial, você é bonitão, e a gente sabe que essa não é muita realidade, nem todo mundo está aqui é bonitão. E a gente traz isso e começa o tempo todo, sabe? Não, você pode, tal. E nós estamos combatendo essa mensagem. De verdade, essa casa aqui, nós estamos combatendo qualquer tipo de doutrina do demônio, qualquer tipo de doutrina que não seja de Deus. Mas eu também não posso desconsiderar que existe algo poderoso de Deus na vida de cada um de vocês.
que existe um potencial, que existe algo bonito, que existe algo que tem que crescer, que tem que desenvolver, que tem que sair para fora. Tem muita gente que está travado dentro, meu irmão. Essa data nos leva para uma reflexão de uma revisitação aos propósitos originais, aos propósitos eternos. Você foi criado com um propósito. Fala com seu vizinho, você foi criado com um propósito. Você realmente foi criado com um propósito, para viver um propósito, para viver um plano. Provérbios 19, 21 fala: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Vou repetir o Provérbios. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Às vezes a gente vive muito cheio dos nossos planos, sabia? Essa noite eu peço ao Espírito que a gente possa trocar os nossos planos de vida pelos propósitos eternos de Deus. Porque até aqui a gente está vivendo nossos planos. E eu quero dar um jeito, eu quero resolver minha vida, eu vou me organizar, e tudo isso está dentro do jogo, está valendo. Mas quando você vive isso de forma demasiadamente, é o meu plano, é minha vida, é meu plano, isso sai da esfera daquilo que Deus tem, porque muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é esse que vai prevalecer. Você pode fazer sonhos, você pode fazer planos que você quiser, mas eu tenho uma coisa para te dizer, queridão: o que vai prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. Então essa noite a gente pode falar: Senhor, eu vou diminuir, sabe, nos meus planos, eu quero entender melhor os seus propósitos. Qual é o propósito que Deus tem para você? A pior coisa do mundo é alguém viver sem propósito, irmão. A loucura do mundo hoje são pessoas pulando o 15º andar, suicidando, tirando a vida, porque não tem o propósito de vida, porque não encontrou um sentido na vida. Mas nós estamos falando com crentes redimidos que têm um plano escrito, tem um propósito escrito que está aqui, está na sua mão. E aqui tem a realidade, aqui tem as promessas, aqui tem tudo que o Senhor preparou para nossas vidas, amém? Eu quero que você lembre do chamado, da vocação. Quando Deus falou com você a primeira vez, Ele acendeu uma centelha no seu interior e colocou um propósito dentro de você. E todo mundo que está aqui, eu conheço todo mundo que está aqui, e eu sei que tem um propósito. E por que, irmão, você está vivendo fora do seu propósito? É uma pergunta, é uma reflexão. Porque os nossos planos estão sobressaindo aos propósitos de Deus. Mas não tem problema, pode sobressair, pode fazer planos. Mas uma coisa eu sei: o que vai prevalecer é os propósitos de Deus. Isso que vai prevalecer, queira você ou não. Mas o que vai dar continuidade é os propósitos de Deus. Quantas pessoas aqui foram chamadas aqui, cara, sabe, para ressignificar a sua vida através da sua profissão. Cara, Jesus fez isso com os seus discípulos pescadores. Lembra que ele falou com Pedro? Falou assim: eu vou fazer você o quê? Pescador de? Ele ressignificou toda a estrutura de Pedro, toda a vocação de Pedro. Aonde que você está ressignificando a sua profissão? Aonde que você está ressignificando aquilo que você é? Como que você está fazendo isso? É uma pergunta e você responde para você mesmo. Quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Será o que eu faço? É uma reflexão, tá? Pensando aqui, será o que eu faço, isso reflete a glória de Deus? Isso é para a glória de Deus? Porque até comer e beber é para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Deus.
Automático não dá mais, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, Yom Teruah, é uma trombeta que está tocando hoje, tá? É uma trombeta que está tocando. Cadê o negocinho? Jogou fora. É uma trombeta que está tocando hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, queridão. Meus irmãos amados. Viver esse automático não dá mais para nós. Viver uma vida de cumprimento religioso. Domingo eu vou, domingo eu não vou, domingo eu vou, esse eu não vou. Eu vou agora, não vou quando eu quero. Agora eu estou afim. Vou ter que ir, eu vou todo dia. Vou no automático. Não vou. A gente vai vivendo uma vida religiosa, sabe? Vai no curso. E a gente vai perdendo de vista o plano de Deus, o que Ele está fazendo. Eu quero falar para você um alerta: não viva o curso qualquer da sua vida, de qualquer jeito. Deixa essa trombeta tocar essa noite e despertar você. Eu estou fazendo essa aplicação para mim também, me despertar de um sono profundo. Porque olha que Moisés escreveu. Eu sabia que Moisés tem um salmo, gente? Sabia? Levanta a mão aqui, quem sabia. Moisés escreveu um salmo, Salmos 90, é os salmos de Moisés. E olha o que ele fala no verso 12. Ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés, um homem manso, cheio da sabedoria, teve um encontro pessoal com Deus. Ele orou pedindo ao Senhor para que o ensinasse a contar os seus dias, para que ele pudesse alcançar um coração sábio. Sabe o que é isso, queridão? Existe uma contagem de um tempo espiritual, velho. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Eu falo para você, quantos anos que você tem hoje? Você pode ter 50 anos, uma vida natural, e ter 0 de vida espiritual. Me ensina a contar os meus dias, Senhor. Pode ser um bebê espiritualmente. Ou você pode ser uma pessoa que tem uma idade menor, mais jovem, e ter um tempo maior espiritualmente. Existe uma contagem espiritual. Fala com o seu vizinho, existe uma contagem espiritual. O seu tempo está contando, está andando ou ele está parado? Nós estamos com o nosso tempo parado, o relógio espiritual parado, e você vai vendo mais um aniversário, parabéns para você, mais um, mais outro, e a vida está indo, mas espiritualmente eu continuo criança. O que nós estamos desenvolvendo no nosso homem interior, no nosso espírito? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar uma sabedoria que vem do alto, amém? Levíticos 23, 24. Acharam aí? Levítico 23, 24, é onde faz o apontamento para os dias que nós estamos aqui agora, esse marco de virada. Nas festas existem viradas, né? A Páscoa é uma virada de ano, tem mais 3 viradas de ano. Essa aqui é uma das viradas de ano que tem. Para você ver que a Bíblia o tempo todo está fazendo transições. Existe uma transição espiritual o tempo todo. A gente que é estático, a gente que fica parado. Fale aos filhos de Israel, dizendo:
no primeiro dia do 7º mês, vocês terão descanso solene, memorial, com toques de quê, gente? Trombetas. Aqui está trombetas, mas é shofar, né? Mas toques de trombetas. Isso será uma santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então, essa festa é um memorial, é algo que traz a memória, que marca um acontecimento. Então, hoje é um memorial. Nós estamos trazendo à memória algo que marcou a história, o toque de shofar, o toque da trombeta, porque a trombeta tocou, ela está tocando agora, e no final vai tocar de novo. Eu quero perguntar a vocês aqui, alguém já escutou espiritualmente um som de uma trombeta? Hã? Sim ou não? Oh, Senhor, por favor, nos ajuda a entrar num lugar espiritual, por favor, Senhor. Maior, mais profundo. Por favor, Deus. Não é o toque de trombeta igual uma vez o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Está aqui não, né? Da Cariúsca. O Rodrigo é Cariúsca. A gente estava no... Lembra disso, Júnior? A gente estava no 24/7, lá no predinho. Barro Word. E a gente pulando, gritando, aleluia, ele voltará, Maranata, festa do tabernáculo e tal. E a trombeta vai tocar e aquele fervo, todo mundo pulando e tal. Aí daqui a pouco o Rodrigo, ele estava operando o som e ele colocou uma trombeta lá, mecânica. E pum, meu irmão, aquilo, a gente tomou um susto, velho. Eu tomei um susto, eu caí no chão assim, todo mundo ficou olhando. Aí o Rodrigo, ele tinha que estar aqui, cara. Aí o Rodrigo estava em cima lá no 2º andar, ele levantou a mãozinha. Não, gente, fui eu que coloquei a trombeta. A raiva que me deu dele, velho. Eu achando que era a trombeta que vai tocar no dia glorioso de Jesus. Ah, meu queridão, vai preparando o teu ouvido para ouvir a trombeta, porque um dia essa trombeta vai tocar e vai estremecer a terra. Vai estremecer essa terra. E esse trombeta ou shofar é um instrumento que nos traz algo à memória. O shofar é tocado nessa data de forma consciente, e a gente não pode banalizar isso. Então, nessa data se toca o shofar como memorial. E a gente não vai aqui banalizar isso, entendeu? Mas também a gente não vai ficar aqui com o shofar aqui tocando, que essa também não tem nada a ver com a gente aqui agora. Porque mais do que um instrumento, você é a trombeta nesse tempo. É esse sentido que nós queremos pegar essa noite. Mais do que ter um instrumento aqui, a gente sair no meio, que pode ter, vai ser legal pra caramba, pode ter o instrumento, não tem problema algum, mas mais do que isso, é cada um de nós se tornar uma trombeta, um anunciador, alguém que anuncia que algo está chegando, que algo está acontecendo, que está mobilizando, que está juntando. Eu sou uma voz. Quantos aqui querem se tornar uma trombeta essa noite? Você é o trombeteiro de Deus. Você é a própria trombeta de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque o mundo está dormindo, existe um sono profundo, existe uma apostasia absurda acontecendo agora, meu queridão. O mundo está vivendo uma apostasia, cara, e vai piorar, como nunca se viu, e vai piorar 10 vezes mais. Um ceticismo louco, uma incredulidade absurda dentro do corpo de Cristo. Esses são os efeitos da apostasia. Nos últimos dias, Jesus, o Deus encarnado, falou que nos últimos dias, meu irmão, o amor de quase todo iria se esfriar. Quase todos. Quase todos é quase todos, mano. De 10, 8, 9 esfriou. Tá vendo o que é quase todos?
Mas como a gente está despercebido, como a gente está vivendo os nossos planos, não os propósitos, a gente não consegue perceber o movimento do Espírito Santo. A gente não consegue perceber o movimento de Deus que está acontecendo. Nós não vamos banalizar o toque do shofar. Existe uma trombeta que está tocando aqui agora. E você é essa trombeta. E essa trombeta está meio, como é que é? Engasgada aí, está tampada. Tem uma rolha aí dentro aí, tem que sair, essa noite tem que sair. Essa trombeta, para mim, ela tem um significado muito em relação à voz profética, meu irmão. E eu creio que Deus está restaurando a voz profética nesses dias. Dá para falar um amém? Amém. Amém? Deus está restaurando uma voz profética, Deus está restaurando um movimento profético nesses dias, uma restauração na voz profética, voz que tem um toque certo, que tem uma percepção certa. As vozes proféticas desse tempo estão meio confusa. Quando veio a política e os profetas, a voz profética ficou meio embaralhada, você não entendeu direito o que estava tocando. A pandemia veio, e aí a voz profética, e aí? Como é que tocou a trombeta, não tocou? Quem ouviu a trombeta que ia chegar um vírus, igual chegou? Voz profética restaurada. Nós vamos acompanhar o que o Espírito está fazendo. Vai chegar, tal, vai chegar alguma coisa, nós temos que preparar. E é isso. Então nós desejamos, nós estamos nessa voz que vai dar o toque certo, que mobiliza, que ajunta as pessoas ao redor daquilo que está vindo. Uma voz profética que reúne as pessoas ao redor daquilo que está vindo. Prepara as pessoas para aquilo que está vindo. Sabe o que está vindo? Quem está vindo? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach está vindo. Não perca os seus olhos do Messias. O Messias, Yeshua, o Deus que te salvou, que me salvou, esse Deus está vivo agora, meu irmão. E Ele está vindo. Uma voz profética que vai reunir as pessoas em torno disso. Não tem outra coisa a não ser isso. Olha, Jesus está voltando. Olha, vou falar para você. Jesus está voltando, anunciando o reino. Existe um reino de Deus, queridão. O reino de Deus, em partes, está aqui agora. Em partes, nós podemos viver a realidade do reino agora, espiritualmente, cara. Mas nós não vivemos a realidade do reino, porque nós não estamos despercebidos, está viajando. Mas nós podemos viver uma realidade do reino aqui agora, através do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, esse reino vai ser pleno, ele vai ser completo, ele vai ser total. O Rei dos Reis vai estar aqui na terra. Quantos estão comigo? Anuncia o reino, alguém está vindo para reinar. Vamos fazer um ato profético. E você vai soltar a trombeta e vai gritar: alguém está vindo para reinar. Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai trombetar, ok? 1, 2, 3 e... alguém está vindo para reinar. Senhor... Vamos aumentar o volume da trombeta. 1, 2, 3 e... alguém está vindo para reinar. Nós somos essa trombeta agora. João Batista, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha a mensagem do João Batista, cara. João Batista, quem é você? Profeta? Não. Quem é você? O Messias? Não. Quem é você? Eu sou uma trombeta no meio do deserto. Isaías 40. Eu sou a voz que clama no meio do deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer. Jesus passou pela tentação no deserto. Satanás tentou ele de tudo quanto é tipo, e Jesus venceu a tentação. Ele lutou, o evangelista Marcos fala que ele lutou com bestas e feras. Você que está aqui, e eu não sei o que é isso, mas Jesus lutou com bestas e feras no deserto, e ele passou por a sua tentação no deserto, 40 dias jejuando, encarando as adversidades do deserto, e ele disse, daí em diante, quando ele saiu no quê? No poder do Espírito Santo. Ele saiu no poder do Espírito Santo, e a mensagem de Jesus, o Deus encarnado, meu querido, a mensagem do Deus encarnado era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Isso o próprio rei anunciando que estava próximo o reino dos céus. Quantos estão comigo essa noite? Arrependei-vos. Essa é a reflexão que a gente faz essa noite em relação ao arrependimento. A palavra correta é techuvá. Fala com o teu vizinho, techuvá. Techuvá, literalmente, é um retorno. Techuvá é quando você faz a curva. Opa, eu estava indo numa direção errada, ok? Isso é arrependimento, tá? Eu estava indo para o caminho errado, estava aqui. Opa, não é aqui o caminho, entendi, o caminho não é aqui, a placa está ali, tem que voltar. Você faz o retorno e volta para o caminho correto. Isso é techuvá, é um arrependimento profundo, sincero. Mas sabe como é que esse techuvá é feito, meu queridão? Não tem muita emoção nisso. Porque techuvá, arrependimento é diferente de remorso. O remorso é uma coisa e arrependimento é outra. Mas nós passamos mais tempo no campo do remorso do que no tempo do arrependimento, do techuvá. O remorso é um sentimento de aflição, de tristeza, de inquietação, abatimento da consciência que procede de alguém que cometeu alguma falta. Olha isso, um sentimento de aflição. Quantas pessoas que ficam aflitas o tempo todo? Uma aflição nossa, meu Deus, eu errei, e permanece, sabe, naquilo. E a palavra é: faz o retorno, queridão. Não precisa de muita emoção, não. É só falar assim: eu decidi, eu não vou andar mais nesse caminho. Acabou, a partir de hoje a minha vida mudou. E pronto, vira o caminho e vai em direção ao Senhor. Techuvá. Mas sabe o que é emocional? A era das emoções a gente vive. O tempo, todo mundo é emoção, o reino das emoções. As emoções são válidas diante de Deus, mas precisa ser subjugada ao Espírito. Não é as emoções que reinam, é o Espírito que reina, tá bem? É o Espírito que está dentro de você que opera esse techuvá. Confia na palavra do Senhor. Ok, o Espírito Santo está aqui. Senhor, eu errei aqui, errei nessa situação, minha família está errada nisso aqui, nós batemos cabeça naquilo hoje, mas a partir de hoje, Senhor, nós fazemos o caminho de volta, techuvá. Amém? Estão comigo? Então, arrependimento, techuvá, é diferente de remorso. Quantos aqui vivem mais techuvá do que remorso? Levanta a mão. Ou quantos aqui vivem mais remorso do que techuvá? Obrigado, amigo, por levantar a mão. Porque esse é o techuvá. A partir de hoje, faça o caminho de volta. Eu vou fazer mais techuvá do que remorso. Estão comigo, gente?
3 implicações com o toque da trombeta. Proclamação, celebração e preparação. Fala comigo. Proclamação. Que é uma coroação, que é o reino. Alguém está vindo para reinar. Isso é a proclamação. Então a trombeta tem essas implicações. Proclamação, celebração. Fala comigo. Que é um memorial, celebrar anualmente que a vinda do rei está próxima. Fala comigo. Preparação. É um alerta. É um despertamento, é o toque da trombeta. E tudo isso prepara o povo, sabe para quê? Para o reino que está vindo. Estão comigo, gente? Sim ou não? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ver como que Paulo entendia da grandeza, ele entendia a grandeza desse dia, dessa festa, esse memorial. Paulo, como um judeu rabino, ele sabia da importância dessas festas e também sabia fazer a aplicação correta dessas festas. Ele sabia também o sentido profético dela. E olha como Paulo vai tratar esse toque da trombeta, esse dia que é tão especial, que vai anunciar. Gente, trombetas nos leva para esse lugar do Techuvá. 10 dias de reflexões, de preparação. Depois de 10 dias a gente tem a festa da expiação, Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. E uma semana depois nós temos o tabernáculo, Deus habitando no nosso meio, velho. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum pereceremos, precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e... O que vai acontecer nesse dia? Fala para mim, gente, o que vai acontecer nesse dia? Vai ter o toque de quê? Ouvido a voz do arcanjo ressoada, a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Quais são as palavras que nós devemos consolar uns aos outros na perspectiva de Paulo? Qual que é a palavra? Maranata. Qual que é a palavra de consolo para o seu vizinho? Maranata. Qual que é a palavra de consolo para nós nesses dias? Maranata. Qual que é a palavra de esperança para nós nesses dias? Maranata. Em relação aos que dormem, eu não quero que ninguém seja ignorante. A jovem igreja de Tessalônica
estava sofrendo por causa da grande perseguição, mas eles perderam a esperança na ressurreição dos mortos, porque os olhos começaram a fixar somente aqui e agora. Existe uma continuidade pós-morte. Não para, morreu e acabou, ficou em stand-by. Não, existe um estado intermediário chamado o seio de Abraão, os céus, um encontro com o Senhor. Maranata, vem para você que morreu e vai estar com o Senhor, aleluia. Essa é a esperança, meu irmão. E para aquele que não está no Senhor, vai estar no Hades, vai estar no sofrimento. Então existe uma continuidade, um estado intermediário, porque quando o Senhor voltar, vai haver um grande juízo, um grande julgamento. Estão comigo? A morte é um golpe duro. A morte é um golpe muito duro. E todos nós que estamos aqui temos muito medo. Todos nós que estamos aqui somos afligidos pelo medo da morte. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Em relação à morte, os que dormem, eu não quero que você seja como os pagãos, como aqueles que não têm esperança no Maranata. Nós não podemos viver mais com medo, subjugado, sabe? Subjugado, morrendo de medo. Eu ando com medo, eu sou um medo, é um medo, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Sabe por quê? O medo paralisa. Muitas pessoas nos nossos meios estão paralisados por causa do medo. Medo, vai embora essa noite. Espírito, por favor, remova essa nuvem de medo sobre nós. Venha trazer a esperança aqui do Maranata. Existe o estado eterno, meu queridão. Existe um lugar que Deus vai estar, o próprio Deus vai estar aqui, velho. Paulo vai falar também à igreja de Corinto que também estava passando um problema em relação à morte e à ressurreição. E Paulo fala para os coríntios, fala assim: vocês estão doidos? Está doidão todo mundo? Se não existe ressurreição dos mortos, o nosso evangelho é em vão. Se não existe ressurreição dos mortos, nós estamos vivendo uma farsa, uma mentira, é uma fábula. A nossa fé só faz sentido porque teve a ressurreição dos mortos. Yeshua venceu a morte e ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Só faz sentido porque tem a ressurreição dos mortos. Isso aqui não é uma filosofia mundana, isso aqui não é um estado, meu Deus, a vida é só aqui agora e depois é uma fumaça que acaba. É mentira, isso é a mentira do demônio, isso é a mentira de Satanás. A vida é poderosa e a vida é eterna, porque Deus te criou para ser um ser eterno. Ou vai ser a eternidade junto com o Senhor, ou vai ser a eternidade junto com o falso profeta, o demônio, o capeta, o anticristo e o próprio Satanás, todo mundo no lago de fogo, e a própria morte que vai ser jogada no lago de fogo, tá? A morte vai morrer. A morte da morte. Olha que paradoxo que a gente vive, a nossa fé é muito doida. Olha o paradoxo da nossa fé. A morte da morte. Na morte de Jesus, Jesus matou a morte. Quando Jesus morreu, ele sentenciou o maior inimigo que nós temos, a morte. A trombeta toca essa noite para nos anunciar: existe vida. Nós nascemos
para viver a vida de Deus. A Zoe, vida de Deus. Estão comigo, gente? Zoe, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Vibrar com a vida. Mano. Vamos vibrar com a vida que Deus te deu, irmão. Sabe, é sério mesmo, velho. Assim, caraca, mano, às vezes eu fico olhando, sabe? A mesma carinha de derrota, pelo amor de Deus. Nós nascemos de novo para uma realidade de vida e vida abundante de Deus. Existe uma esperança, queridão. Você vai sofrer pelas adversidades desse mundo, vai, mas Jesus, cara. Fiz igual o Tom da Lua agora, né? Jesus, cara, Jesus. Isaías 53. Todos conhecem a história de Isaías 53, sim ou não? Todos conhecem a profecia, lembra da profecia da primeira vinda de Jesus? Como Isaías descreveu Jesus? Como que ele falou? Que ele era o quê? Era o quê? Um servo sofredor. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pela sua dor Ele nos salvou, pela sua morte, Ele sentenciou a morte, pela sua morte Ele nos salvou, pela sua morte Ele veio para nos redimir, pela sua morte, pelo seu sofrimento, um homem de dores, que Isaías fala, um homem de dores, aquele homem de dores, ele foi ungido com um óleo, meu irmão. Qual foi o óleo que Jesus foi ungido? O óleo de alegria. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Foi um servo sofredor, mas a unção que estava na cabeça dele era qual? Alegria. É a unção da alegria. Meu sonho é voltar à unção da alegria de novo. Todo mundo ficava rindo. O Espírito Santo fazia cosquinha. Lembra disso aqui? Quem lembra disso? E você ria, e ficava rindo, meu Deus. Aí, tá muito cabisbaixo, muito derrotado. Ei, pelo amor de Deus, ó. A trombeta está tocando essa noite. Sai desse estágio, mudou a nossa realidade, mudou. Gente, nós estamos falando, olha como é que é as coisas, nós estamos pregando isso já tem um tempo, velho. Se você perceber, já tem uns 3 meses que nós estamos falando, que mudou o tempo. Lembra que a gente falou sobre trocar as vestes? Lembra, Guedão, que tu falou as vestes, que nós fizemos uma leitura como comunidade, nós falamos, agora nós temos que estar no tempo de alegria, não é o tempo mais de chorar, nós temos que vestir as vestes, entendeu? Eu não quero ver ninguém andando cabisbaixo mais, com um olhar de derrotado. O dia mal vai ter mesmo, o dia mal, beleza, chega e fala, estou no dia mal, ora aqui por mim aqui. Davi batia no peito e falou, minha alma, adore ao Senhor, se alegra no Senhor. Sabe o que ele estava fazendo? Subjugando as emoções, a alma dele, velho. Aí porque ele viu o glorioso dia, ele viu, disse ao Senhor, ao meu Senhor, ei, permaneça, mano, até que eu venha colocar todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Estão comigo? Então hoje é o culto da vitória. Qual que é a mensagem hoje? A vitória. Quem é a vitória? Jesus é o nosso vitorioso. Essa vida de derrotado chega. Eu não quero viver mais como um derrotado, não. Eu não sou derrotado. Meu irmão, tereis aflições nesse mundo. Olha, Paulo fala isso, né? Abatidos, porém não destruídos.
Nós estamos assim, velho, nós não estamos destruídos não, sabe? Às vezes o abatimento da circunstância, ela vem mesmo. Mas a boa notícia é, Jesus venceu a morte. E pela palavra do Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, aqueles que estão dormindo na fé, sabe o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar. Sabe o que é ressuscitar? É uma conexão. É uma conexão da alma que está ali no estado intermediário com o Senhor, vivendo as maravilhas do Senhor, vai encontrar com o corpo novamente. É o corpo ressurreto. É a redenção do seu corpo. É a redenção da sua alma. É a redenção do seu corpo. Fala com o teu vizinho. A redenção da sua alma. E a redenção do seu corpo. A redenção do corpo veio quando a trombeta tocar. Pi, 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 pi. Quando a trombeta tocar, o que vai acontecer? A redenção do corpo. Paulo vai falar isso com os coríntios lá. Vocês estão falando em relação que não existe ressurreição. Eu quero falar algo mais para você. Deixa eu te falar. No dia que a trombeta tocar, no piscar de olhos, bim, 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 pisca o olho aí para mim ver. Pisca aí, deixa eu ver. Vai, Bianca, pisca aí. Isso, no piscar de olhos. Nesse piscar de olhos, o corpo vai ser glorificado. Quantos aqui querem um novo corpo? Porque o meu corpo está meio zoadinho. Você não sabe, eu não sei como que é, mas vai ser um corpo espiritual. Paulo fala isso aos coríntios. Vai ser um corpo espiritual. E quando a trombeta tocar, bi, 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 sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos subir, queridão, subir, mas não é subir para morar no céu não, tá? Como diz o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Sabe por quê? Porque o céu vai descer para a terra. O que está no céu que vai estar descendo para esse lugar aqui. Quando a trombeta tocar, é isso que vai acontecer. É o início do céu descendo para a terra, meu irmão. Em 1000 anos nós vamos viver a restauração dessa terra. Deus vai restaurar essa terra. Deus ama o mundo. Nós usamos esse versículo várias vezes de cor, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim ou não? Nos evangelismos. E eu cansei de pregar para os outros falando esse versículo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que inclui você, que me inclui também, a humanidade, mas Deus amou o cosmos, amou a criação de tal maneira, que Ele deu o seu Filho pela ordem criada. E nós estamos vivendo uma restauração. Não anda mais cabisbaixo nesse lugar. Existe um propósito. Qual é o propósito? Nós estamos redimindo o mundo. Nós estamos restaurando o mundo. Fala bem alto para me ouvir. Tikkun Olam. Tikkun Olam. Tikkun Olam. A restauração do mundo. Nós fazemos parte da restauração do mundo. Fala comigo de novo. Tikkun Olam. Nós estamos fazendo parte da restauração que já começa agora, queridão. E quando o Messias chegar, quando Jesus chegar aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a restaurar todas as coisas. Ele vai implantar o reino de forma plena. A morte já não vai ter tanto poder no milênio. Que aquele que morrer novo vai morrer com 100 anos de idade. O pecado vai ser refreado no milênio. Tudo porque nós vamos estar restaurando a terra com o nosso Senhor, o Messias, Yeshua, o Rei dos Reis.
preparando a terra, preparando. Porque quando chega Apocalipse capítulo 21, Senhor, eis que vi novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram. Deixa eu te falar, queridão. Meu amado irmão, meus amigos que cuidam de mim, cuidam do Júnior, cuidam das nossas famílias. Deixa eu falar para vocês. As coisas velhas ele não vai lembrar mais. Ele não vai lembrar mais. Coloca a sua esperança nisso. Eu falhei, eu bati cabeça, eu errei, eu fiz. Eis que faço nova todas as coisas. A trombeta aí te acordando. Eis que faço nova todas as coisas. E nós vamos subir, gente. E vamos encontrar com o Senhor. Não é essa subida, ela é mais vertical do que mais horizontal do que vertical, tá? Te encontra na metade do caminho, assim, nos céus, boas-vindas. Vai começar a bodas do Cordeiro. E a gente começa uma marcha para Jerusalém. A gente começa uma marcha para Sião. Nós somos de Sião, velho. Isaías 56, verso 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isaías 56, verso 8, na versão NVT. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo, Israel. O Senhor vai reunir o seu povo de novo. Todos que estão exilados, todos que estão andando para cada canto, o Senhor vai trazer de volta. E essa noite, nós declaramos que todos aqueles que estão aqui, no nosso meio, que se sentem exilados, que se sentem afastados, que essa trombeta possa tocar na sua vida, porque o Senhor está te congregando de novo. Ele te deu uma família, a família de Deus, a família de Deus. Ele está nos congregando novamente. Não anda mais disperso, não seja um exilado, mas ouça a trombeta tocando e volte a congregar, irmão, com a família de Deus. Volte para a família de Deus, porque um dia Ele vai reunir toda a sua família. Amém? E para finalizar a minha palavra, Isaías, eu vou ler o texto de Isaías 11, e vou fechar com Apocalipse, capítulo 11. Oh Deus, oh Deus, estamos juntos, gente? Todo mundo abriu a Bíblia, Isaías 11. Está escrito o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência. Ele não vai julgar segundo a aparência. Ele não é igual a gente. Ele não é injusto igual a gente, que julga pela aparência. Não julgará segundo a aparência e nem decidirá pelo que ouviu dizer. Não é pelo que ouve dizer, nem pela aparência. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. O cinto dele será a justiça, a verdade será a faixa na sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo, o novilho, o gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. Vai restaurar até a cadeia alimentar, até os animais vão ser transformados, gente. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. A Cecília... A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do quê? Conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora abre a sua Bíblia em Apocalipse. Oh, Senhor, nós estamos clamando pela revelação do Messias esses dias, para cair toda a escama dos nossos olhos, para que a gente possa ver, para a gente possa vislumbrar, vislumbre pelo Jesus, a beleza de Jesus. Oh, Senhor, Ele vai restaurar a voz profética nesses dias, gente. Apocalipse 11, eu vou ler do verso 15, mas a primeira parte do capítulo fala sobre as duas testemunhas que vai se levantar nos últimos dias. Uma companhia profética. Ah, meu queridão, eu só vou fazer uma pergunta. Quantos aqui querem fazer parte da companhia profética que o Senhor vai levantar nos últimos dias? Quem quer ser essa trombeta? Ele vai levantar uma companhia profética. Ele vai restaurar. E eles vão ter poder, meu irmão, para fazer chover, para parar os céus, para fazer... Eles vão fazer muitas coisas extraordinárias. Quantos aqui querem viver o extraordinário de Deus? Extraordinário de Deus. Nada de normalidade mais. Vida normal. Chega de vida normal. É normalzinho. Eu estou muito normalzinho. No verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, olha isso, o sétimo anjo tocou o quê? Tocou a trombeta, gente. E houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que és e o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram,
Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, e se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Glória a Deus, aleluia. Coloca sobre os seus pés aí, querido, por favor. Fica de pé, por favor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Fala comigo, Ele reinará para sempre. Isso, Ele reinará para sempre. Os céus agora proclamam isso, a realidade do reino eterno. O Rei Todo-Poderoso, Ele reina para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está voltando, e Yeshua está voltando, e nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Consolai uns aos outros com essas palavras. Vira para o teu vizinho agora aí. Fala com o teu vizinho. Eu quero te consolar essa noite com essa palavra. Maranata. Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. Se você estava abatido, receba esse consolo essa noite. Que no tocar da trombeta, Jesus vai voltar. Desperta, ó tu que dormes. Retorna para o propósito de Deus. E deixa os seus dias serem contados novamente. Senhor, nós profetizamos essa noite uma nova contagem para esse lugar, Senhor, espiritualmente. Vidas que estavam paralisadas, Senhor, que os seus relógios possam voltar a contar agora novamente, Senhor. Aquilo que estava paralisado, Senhor, espiritualmente na vida de cada um que está aqui, seja liberado essa noite, uma nova contagem, Senhor. Libera agora, Senhor, uma trombeta do nosso homem interior, nos acendendo, Senhor, novamente, nos acendendo, vida de Deus, aviva nosso interior, Senhor, aviva a nossa vida, Senhor, novamente. Chega de viver cabisbaixo, Senhor. Nós queremos experimentar um avivamento nesses dias, Senhor. Nós profetizamos um avivamento, Senhor, nesse lugar. Que essa casa possa experimentar um despertar espiritual, Senhor. Toque a trombeta essa noite nesse lugar. Aquele que estava cansado, receba vigor. Aquele que estava abatido, receba alegria. Muda a história, muda o tempo. Numa nova contagem, Senhor, para esse lugar. Nós declaramos aos céus dessa cidade, nós declaramos aos céus desse bairro, que uma nova contagem começa para o Recreio dos Bandeirantes, uma nova contagem começa para o Rio de Janeiro, que a partir desse lugar, a luz do Senhor possa iluminar, que o reino de Deus possa se expandir. Venha com o teu reino, venha com a tua justiça, Senhor. Destrua os teus inimigos nesse tempo, Senhor. Refreia o poder da morte. Nós declaramos vida nesse bairro. Recreio dos Bandeirantes. Esse espírito de morte não vai entrar nesse lugar. Nós oramos para que as autoridades desse lugar sejam levantadas como a trombeta. Levanta, Senhor, autoridade, policiais, Senhor. Levanta, Senhor, homens tementes agora, para refrear o espírito de morte nesse lugar.
Como igreja nós profetizamos. Começa a profetizar, querido. Vamos lá, abre a sua boca. Profetiza, eu quero que você profetiza. Vamos. Profetiza. Abre a boca, meu amigo. Trombeta. Profetiza. Profetiza uma redenção na área da educação. Profetiza, meu irmão, profetiza. Profetiza, nós não vamos mudar o mundo todo não, agora não, mas não tem problema. Mas nós vamos profetizar que a vida de Deus vai raiar nos lugares escuros. Nós profetizamos agora sobre todo o índice de suicídio agora nesse lugar. Senhor, levanta a tua vida nesse lugar, Senhor. Você venceu a morte, Yeshua ressurreto. Você que está à destra do Pai Todo-Poderoso, coloca a tua espada nesse lugar, Senhor. Cheira labaxê, cochoro labassore labaxê. Roco babaxê que tire labassou. Profetiza vida para sua família, amigo. Para os seus filhos. Meus filhos vão viver o reino de Deus. Eu profetizo que eles vão ser homens. Caleb, você vai ser um homem de Deus. Isabel, você vai ser uma mulher de Deus, cheia da vida de Deus. Eu profetizo sobre a vida de vocês, para que vocês possam ir para as nações, para que vocês sejam trombetas. Profetiza sobre a sua família, querido. Uma família restaurada.